Bem-vindo a um dos momentos mais emocionantes do ano em Israel, a Páscoa Judaica, ou, como é chamada em hebraico, Pesach. O espírito de Pesach fica evidente por todo o país, desde as vitrines das lojas, exibindo arranjos para esta festa, a prateleiras de supermercados, sendo esvaziadas de todos os tipos de pães para serem abastecidas com pães ázimos, conhecidos como matzá. Sim, a Páscoa judaica é uma das festas mais importantes para os judeus em todo o mundo, porque ela celebra um dos eventos mais importantes da nossa história. Por centenas de anos, os israelitas foram forçados a trabalhar como escravos para o faraó no Egito, até que finalmente Deus enviou Moisés para libertá-los. A Bíblia relata sobre o êxodo miraculoso dos judeus, saindo da escravidão para a liberdade, da terra do Egito para a terra prometida. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Por isso, todos os anos, nós nos lembramos deste ocorrido e celebramos Pesach, a festa dos pães ázimos. A tradição mais comum para os israelenses, nesta época do ano, é se reunir para comer juntos no que chamamos de Seder Pesach. Trata-se de mais que simplesmente uma refeição comum, porque ela é recheada de alimentos simbólicos. Cada um deles conta uma parte diferente da história da saída do Egito. Dentre eles, temos a matzá. Por que a festa é conhecida como a festa dos pães ázimos? Porque quando o faraó finalmente permitiu que os judeus se fossem, eles sabiam que teriam muito pouco tempo. Os israelitas então não colocaram fermento no pão para que crescesse. Simplesmente pegaram suas coisas e fugiram. É por isso que o pão sem fermento, ou pão que não cresceu, é usado para lembrar aquela fuga apressada rumo à liberdade. O segundo alimento simbólico é o pernil, lembrando os cordeiros que seriam mortos, o sacrifício que Deus ordenou aos israelitas fazerem todos os anos na Páscoa judaica, porque foi o sangue do cordeiro que protegeu o povo judeu antes de Deus libertá-lo. O livro de Êxodo nos conta como Deus enviou 9 pragas aos egípcios, em punição pela forma como eles tratavam os judeus. Sangue, rãs, piolhos, moscas, pestilências, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas, mas nenhuma delas foi capaz de fazer mudar o coração do faraó. Somente após a 10ª praga que ele finalmente cedeu e deixou os escravos judeus irem embora. A 10ª praga foi a morte de todo o primogênito de cada família egípcia. Para se certificar de que nenhuma criança judia seria morta, Deus ordenou que os israelitas matassem um cordeiro e passassem seu sangue nos umbrais das portas. Desta forma, quando o Senhor passasse entre os egípcios, ferindo cada primogênito, ele veria que as casas dos judeus estavam cobertas com o sangue do cordeiro e passaria por elas sem tocar nas crianças. A verdade é que toda a Bíblia, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, é um quadro detalhado do plano de redenção de Deus para a raça humana, da promessa do Messias ou Salvador. Mas nenhum quadro é mais vívido que a história de Pesach. Vocês sabiam que Yeshua, o Messias, celebrava Pesach? Sabiam que a última ceia foi, na verdade, o Seder de Pesach? Naquele Pesach, enquanto cordeiros eram mortos e sacrificados, o próprio Yeshua seria preso, espancado e crucificado. Esse Yeshua, a quem João Batista chamou de o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, iria se transformar no Cordeiro sacrificado por toda a humanidade. Como a matzá pascal, ele foi partido e moído por nossas transgressões. E o último símbolo de Pesach, a Páscoa judaica, permanece um mistério para muitos judeus. Todo ano, durante a refeição do Seder, 3 matzás são separadas de forma especial. 3 em 1. Mas a maioria dos judeus não sabe muito por que 3 matzás são separadas. למה 3 מצות? כן, בפסח. אני לא יודע. למה 3 מצות?
ליאורה, בואי, למה 3 מצות בפסח? אברהם, יצחק ויעקב. האבות, אברהם, יצחק, שיעברו 3 אבות. לא זוכרת למה. אני לא זוכרת. למה 3? למה 3 מצות? למה 3 מצות? There is a reason. Também há muita confusão sobre o motivo da matzá do meio ser partida, embrulhada, de forma especial e escondida em algum lugar da casa e depois ser trazida pela criança, que achou, para finalmente ser partida em pequenos pedaços e repartida à mesa. Nós, os judeus messiânicos, vemos essas 3 porções de matzá como uma representação de 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 em 1, o Deus Trino. A matzá do meio, o Filho, partido, envolto em panos, enterrado e depois ressurreto. Exatamente como Yeshua, o nosso Messias. Na última ceia, Yeshua pegou a matzá e a partiu e deu um pedaço a cada um dos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E voltando à cena do Êxodo, quando cada família matou um cordeiro e aspergiu seu sangue nos umbrais da porta, primeiro no alto, depois nas laterais, não se parece com uma cruz?